deve ser grave, embora eu nem me lembre. Mas se eu pudesse eu seria um animal consciente. Um animal consciente, 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 um animal é só um cão. Então, pessoal, a gente está começando aqui mais um podcast Animais Conscientes, que é o podcast do Projeto Protetores. Animais Conscientes, que somos nós aqui, que estamos nesse sábado nos doando para a causa animal, né? Porque a gente tem a consciência da nossa responsabilidade para criar um mundo melhor, né, para os animais. E daí, baseado na teoria do elo, que a gente já falou aqui, né, a gente também melhora o mundo para todos, né? Eu acredito muito que a nossa relação com os animais todos é a chave para toda a violência. Eu acredito muito. Talvez a gente não termine com a violência, né? A gente sabe que a violência ela nos acompanha desde os primórdios, mas a covardia, que é essa consciência, eu vou ser covarde ou eu vou ser justo, né? Esse raciocínio que vem dessa resolução do nosso convívio com os animais vai mudar a nossa existência. Eu acredito muito nisso, por isso que a gente está aqui hoje, mais uma vez, com a Dani, a Lúcia e hoje com o Marcos, meu amigo aí, que é da FUCA, né? Eu tive a sorte de acompanhar a FUCA desde o início, né? A gente se conheceu aqui no Castramóvel e eu vi a questão do Castramóvel que ele tinha trazido para Gravataí. Já fiz um comentário, já chamei ele, já fui lá, já fiz uma matéria, já conectamos aqui essa conexão maravilhosa, que hoje a gente vai ver o quanto essa boa vontade de estar unindo as pessoas do bem, de estar criando essa rede, de estar criando esse movimento animalista, no que isso resultou? Resultou que essa emenda que a gente estava falando no outro vídeo, que é um recurso de 1 milhão, que a gente sabe que não é bem 1 milhão, porque tem algumas taxas assim, mas enfim, é muito bom falar que a gente vai receber 1 milhão, enfim, porque sem essa outra parte que vai, não sei para onde, né, para pagar alguma coisa ali, sem isso também não teria o projeto, né? Então vamos deixar 1 milhão para a causa animal, que o trabalho delas trouxe e que vai ser distribuído para várias partes do nosso estado através de ONGs parceiras, através de projetos parceiros, que é o caso da FUCA e a Cão da Guarda, que estão aí, né, e vão nos explicar como é que se deu e como é que vai se dar. Mas esse processo administrativo, burocrático, técnico, eu não sei. Isso é a boa vontade de vocês que quer conversar com outros, ou vocês poderiam fazer tudo pela Cão da Guarda e vocês decidiram, não, vamos conversar, vamos trazer, vamos aumentar essa rede. Como é que foi isso? Bem-vindos! Obrigada. Obrigado. Então, só uma breve apresentação. Meu nome, para quem não viu o vídeo anterior, meu nome é Lúcia Helena da Luz, eu sou presidente voluntária da Associação Cão da Guarda, beneficiária, então, dessa emenda parlamentar, desse recurso público, que vai ser destinado para controle de cães e gatos, né? Controle populacional de cães e gatos. E sempre foi o intuito e o desejo da associação criar parcerias, porque a gente tem total noção de que não vamos salvar os animais, e esse egocentrismo ou essa centralização, seja qual for a definição, se manter isolado prejudica os animais. A gente sempre teve essa noção. Então aqui a gente, o ego fica de lado, a centralização, a vaidade, e com essa maturidade que temos hoje, isso fica muito evidente e é muito prazeroso compartilhar, criar parcerias. Eu me sinto muito mais fortalecida e muito mais esperançosa que a gente vai realmente
cumprir com o objetivo, que é reduzir o número de animais de população, né, o número de ninhadas, e, consequentemente, uma série de fatores. Maus tratos, abandonos, zoonoses, doenças, sofrimento, e aí infinitas situações que a falta de parcerias, de organização dos voluntários e das ONGs gera prejuízo para os animais. Bom, eu sou a Daniele Berbiger, sou ativista e colaboradora em várias frentes e projetos na causa animal. E encontrei a Lúcia no meio do caminho, né? Para quem não viu o vídeo anterior, o podcast anterior, que a gente apresenta, faz toda a introdução de como surgiu o projeto Castra RS. Fui convidada para trabalhar e fazer a parte teórica, a construção, juntamente com a Associação Cão da Guarda. E trazendo a experiência que a gente teve lá nas enchentes, onde a gente verificou que a construção, a união é que realmente faz as coisas acontecerem, né? Então, Sim. Muitas experiências a gente teve, como a utilização da carreta para castrações, os mutirões, com várias entidades envolvidas, as parcerias com o poder público, né? Então, teve essa indicação de parceiros que é a FUCA, né? A Frente Unida da Causa Animal. E nós já tivemos a oportunidade de vir até a Gravataí para participar de uma palestra, informando a população, os protetores, sobre as situações de maus tratos, sobre a necessidade de se engajar em políticas públicas. Porque esse é um ponto que muitas pessoas falam, é preciso criar políticas públicas. Sim, existe uma deficiência de políticas públicas, mas já existem políticas públicas que possam atender as comunidades, que possam depende de uma participação da sociedade de viabilizar a execução desse projeto. Então, o projeto Castra RS nada mais é do que um upgrade do Castra Poa, que foi de autoria inicial lá atrás, 2017, né, Lúcia? Então, com essa expertise, teve a indicação de uma emenda parlamentar que foi viabilizada pelo Ministério do Meio Ambiente, da qual faz parte o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. E nisso a gente fez a indicação em um dos mutirões que vai passar por Gravataí. Chamamos o pessoal da FUCA, chamamos o Fernando no Projeto Protetores e estamos aqui apresentando o projeto e vendo o que a gente vai fazer, Marcos, aqui. Muita coisa, se Deus quiser, muita coisa. Bom, gente, meu nome é Marcos Torres, eu sou presidente honorário do Instituto da Frente Única pela Causa Animal, popularmente chamada de FUCA, que é uma ONG, nós criamos ano passado. E se vocês me permitem, eu quero fazer um breve agradecimento a todas as pessoas que direta e indiretamente contribuíram para que a gente estivesse aqui, tá? Então vamos começar com o nosso amigo Fernando, que, como ele disse, a gente se conheceu no Castramóvel e houve uma empatia imediata. Nós começamos a conversar e a conversa fluiu de uma maneira como se nós fôssemos amigos há 10, 20 anos. E aí as coisas foram acontecendo. Então eu quero agradecer a Marlene, que sempre me incentivou a estar na causa animal. Ela também faz parte da nossa equipe. A Lúcia, a Dani, que a gente também, nós nos conhecemos através da causa animal e rolou uma empatia muito grande. Foi como se a gente realmente já se conhecesse há muito, muito tempo. E quem mais? Tem a Fernanda Juliana, que é ativista lá de Caxias, uma grande parceira nossa. A Duda, a Almeireles, a Tatiane. Então, todas essas pessoas, elas contribuem cada uma da sua maneira para que a FUCA se torne o que está, na verdade, o que se tornou hoje, né? E a gente tem muita coisa ainda para crescer, muita coisa para aprender. E, na verdade, buscando esse aprendizado, é que eu estou aqui juntamente com a Lúcia e com a Dani, porque isso para mim é uma novidade, é uma grata surpresa. Desde já vou renovar o meu agradecimento para vocês, porque
eu imagino que vocês têm uma gama grande de ONGs que gostariam de ser beneficiadas. E eu não tenho nem palavras para dizer o quanto honrado a gente FUCA, de vocês terem escolhido a gente. Então eu quero deixar registrado aqui, perante a todos, o nosso muito obrigado. E assim, contem com a FUCA sempre que for necessário. Nós estamos aqui para virar parceiros mesmo, de verdade. É isso aí. Maravilha. Deixa eu afastar um pouquinho teu microfone aqui. Aí. E então, desse networking, então por isso que eu falo, né? Ah, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não sei o quê. Eu lembro que no Instagram do Marcos, que estava divulgando a carreta, tinha alguma coisa de hater, de crítica assim na postagem da carreta. E eu cheguei e fiz uma mediação dizendo que a carreta era muito bom, a carreta daqui, que era inovador, né? E isso acabou conectando a gente, né? Eu não conhecia o trabalho do Marcos, eu não conhecia a história da carreta, mas o que eu fiz, né? Eu fui até ele, né? Eu propus uma matéria e eu dei o benefício da dúvida, da gente se conhecer, da gente se conversar. Então, gente, eu acho que a causa animal é uma coisa só e a gente que não viu ainda, né? É um movimento social mais forte de todos. Eu tenho no Instagram do projeto ali uma conexão com muitas coisas de veganismo e coisa assim. E que movimento que cresce, que movimento que abrange. Mas eles estão... Esse movimento mais amplo animalista, ele tem um discurso mais inclusivo, mais abrangente. E parece que ainda a causa animal, do nível assim urbano, que é o cão, o gato, o cavalo, parece que é onde tem mais o ego, às vezes a coisa da briga e tal, sabe? Então fica o exemplo aí para todo mundo repensar. Todo mundo que é da causa animal é extremamente importante e vamos dar a mão pro coleguinha e vamos em frente, né? Tipo, se alguém brigou, se alguém é de A ou de lado A, lado B, Grêmio, Inter, realmente não importa. O que importa é isso, né? É a gente salvar os nossos animais, né? E agora eu quero saber como vai se dar essa parceria tão importante, né? Como é que vai ser? Porque a gente aqui é tudo amigo. Se você não é nosso amigo, eu convido a ser, tá? A gente tá perdendo. Se conversa, isso. A gente se conversa, a gente se encontra. E eu quero ter pessoas aqui que eu não conheço, que eu nunca conversei antes. Então, dê o primeiro passo, procure, chame a gente pra gente conversar. O espaço tá aberto. E eu sei que existe uma conversa muito séria, porque é um recurso muito grande, muito importante. E ele está sendo tratado com muita seriedade. Então, como é que está sendo esse bastidor da gente pegar e parte desse recurso vai vir para Gravataí, parte vai ir para quais cidades? Viamão vai entrar Vila Tamanca somente. Então, a Porto Alegre, tá? Que vai ser Lomba do Pinheiro, Lami, Bom Jesus, que pega a parte do Morro da Cruz, São José pega a parte do Morro da Cruz. Bom Jesus, e Sarandi e também Restinga. Vamos lá. Isso que eu botei minha cola aqui. Acho que faltou. Mas são algumas cidades. Quantas cidades? Esses são os bairros de Porto Alegre. E cidades são? Cidade, Cachoeirinha, Alvorada, Canoas, Gravataí e Charqueadas. Uma região muito importante, a região metropolitana aqui que sofre muito, né? É uma vergonha, uma tristeza passar na 118, por exemplo, e ver aqueles animais ali diariamente, né? Então a importância disso. Mas é isso, como vai ser esse processo de... Aqui, a gente pode falar com Gravataí, porque já tem essa conversa, não sei se já tem essa conversa com os outros locais. Sim, isso que eu ia expor agora. Assim, a nossa estratégia, tá? É a partir deste projeto criarmos vínculo com cada município que estamos trabalhando, reforçar os vínculos e qualificar esses vínculos, tá? Então é uma estratégia de criar uma rede de proteção animal com mais qualidade na educação, com mais qualidade
na preparação desses animais para uma possível castração, né? A gente quer cuidar mais da questão da saúde e bem-estar do dia a dia. A castração é uma consequência, né? Mas a gente já quer trabalhar na questão ampla da proteção. O objetivo do projeto é castração. Mas nós, como protetores, não podemos deixar de pegar esse gancho e fortalecer as nossas relações e ampliar elas, tanto com os nossos parceiros da proteção, ou demais grupos organizados e protetores, bem como o poder público de cada município que a gente vai trabalhar. É uma forma da gente abrir um grande espaço de debate com esse projeto. Fernando, tu falou sobre a questão de protagonismo, né? De as pessoas quererem, na causa animal, se colocarem na frente dos projetos ou das ações, especificamente. Nesse caso do Castro RS, o nosso objetivo é chamar as pessoas, chamar as ONGs locais. Então, nós indicamos a FUCA, né? Na verdade, quando o Marcos falou assim, muito obrigado por você receber, eu disse, Marcos, eu fiquei pensando, tu vai só trabalhar, Marcos, tu não vai receber nada, não tem o que receber, né? Nós vamos receber trabalho. Então, mas a grande questão é que todo mundo vai poder integrar. Basta querer se apresentar para a Associação Cão da Guarda e perguntar como posso contribuir, como podemos trazer o Castro RS na próxima execução, que a gente vai fazer uma tentativa de renovação, todos os anos renovar o projeto e abranger outras áreas, de modo que a gente consiga alcançar o Rio Grande do Sul. Então, assim, é um projeto que é bem auspicioso nesse sentido, né? E a gente não sabe que eu trabalho e faço trabalho no projeto nas minhas horas livres, a Lúcia também, o Marcos também. Então, se a gente não tiver engajamento da sociedade civil e também do poder público, não vai andar. Então, o mais difícil que a gente tinha era conseguir a verba. A gente conseguiu aprovação no Ministério do Meio Ambiente de um projeto de castração com essa verba que chega a alcançar 1 milhão, né? Tem alguns descontos ali, e isso para a Associação Cão da Guarda, só que a gente sabe que sozinhos a gente não vai fazer nada, e então esse é o grande objetivo de trazer, chamar até o pessoal de Gravataí para contribuir, quanto mais gente possível, melhor. Esse 1 milhão, ele faz parte, ele vai gerar um estudo, ele vai gerar muitos dados, ele vai gerar uma expertise, ele vai gerar um conhecimento, ele vai gerar muitas conexões, né? Mas vocês conseguiram já ter um cronograma, assim, de quantos outros milhões a gente precisa pra gente começar a ver? Isso é muito difícil, né? Isso é um trabalho que eu não sei, eu não consigo nem mensurar esses números, esse entendimento. A gente precisa primeiro, Fernando, de um estudo de estatística, né? Então a gente precisa de números reais, não estimativa. De quantos animais estão nas ruas, quantos animais estão sob tutela, etc e tal. Quantos animais. Porque a gente não tem como se debruçar para discutir um problema se a gente não sabe a dimensão de um problema. Por exemplo, você falou agora da verba de 1 milhão. Claro, 1 milhão sempre vai ser 1 milhão, mas pela nossa experiência na área, na causa animal, a gente sabe que 1 milhão é uma gota em um oceano. Exatamente. Né? Mas, pegando a palavra da Dani, nós temos que trabalhar de forma profissional. Então, nós temos que ter dados, se não específicos, mas pelo menos aproximados. E isso sim, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar, né, isso em conjunto, para que a gente consiga ter essa compilação de dados, para que a gente possa futuramente mostrar e se debruçar e pedir ajuda. Fazer um melhor planejamento, né? Isso, e pedir ajuda embasado em números reais e não em fictícios, né? Que não existem hoje. Que né? não existe, exatamente. Não existem os números o ideal reais. Seria que se a gente pudesse castrar, um projeto de sucesso seria castrar 10% dos animais em determinada região. Mas isso era o nosso plano inicial quando a gente começou a fazer o projeto, né? Sim. Só que a gente entendeu que a demanda é tão grande que a gente não conseguiria ir num local só. A gente tinha que ajudar um pouco cada local. Mas isso tem que servir para abrir portas para que outros projetos, e a gente está aqui
tranquilamente para repassar, caso qualquer associação queira, olha, eu gostaria do modelo de projeto de vocês, como vocês fizeram. Não tem problema, a gente passa. Porque a ideia é que a gente consiga atingir pelo menos 10% anual. Isso é um sonho, né? Sim. Mas quem sabe com outros projetos vinculados, a gente consiga construir tudo isso. Eu quero deixar aqui também que fique bem claro o seguinte para as pessoas que vão assistir o vídeo, né? Pessoal, o nosso trabalho, o trabalho da Lúcia, o trabalho da Dani, o trabalho do Fernando é um trabalho voluntário. Então, no vídeo anterior, tanto a Lúcia quanto a Dani explicaram o quão difícil foi elas se reunirem. Por quê? Porque, repetindo, todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem o seu horário, mas devido a um esforço grande de se reunir sábado, domingo à noite, deixaram de ir para balada, etc. e tal, o próprio Fernando também, né? Então isso significa o quê? O engajamento. Então, eu gostaria que as pessoas que têm ONG, que têm vontade de participar, de ser parceiros do nosso projeto, que tenham essa consciência de estarem engajadas, porque isso dá trabalho. Não é o glamour, olha, chegar e olha, eu estou dentro de um projeto que vai beneficiar, conseguimos 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Não é assim. Eu vou passar a palavra para a Lúcia, para quem não assistiu o vídeo passado, ela vai resumir o quão trabalhoso foi. É um trabalho de anos, né, Dani? É isso? Um trabalho de anos para chegar agora, na verdade, é o nosso ponto de partida. Tem muita gente está observando, muita gente, inclusive, torcendo contra, mas eu tenho certeza que com o engajamento das duas, com o engajamento do Fernando, com o engajamento da FUCA e dos próximos parceiros, esse é o pontapé inicial. Mas vou passar para ti, Lúcia, a palavra para tu dar uma... Tá, não, resumidamente, ao longo desses 10 anos, como eu digo, a gente atingiu uma maturidade. 10 anos, né? 10 anos. Só 10 anos ali, comprovadamente, em redes sociais, em parcerias. Então, assim, são 10 anos resistindo à própria proteção animal, depois resistindo a uma pandemia, resistindo a uma enchente, porque isso vai adoecendo e também vai enfraquecendo a nossa força, né? Isso, a gente vai ficando mais fraco, mais cansado, mais desesperançoso. Mas foi sempre ao contrário que aconteceu com a Associação Cão da Guarda. A gente sempre tinha uma prova de fogo do quanto a gente tinha essa resistência e tinha essa organização para superar esses obstáculos. E hoje, quando eu convidei a Dani e falei, vai ser um trabalho de alta responsabilidade, vai ser um trabalho de alta complexidade. Eu nem precisaria dizer isso para a Dani, porque a Dani lendo todo o regulamento e os manuais, que são pilhas e pilhas que a gente leu, não foi assim um copia e cola. Não, gente, as pessoas acham, assim, é muita coisa. Mas um dia... né? Agora a gente está com uma secretária que é a inteligência artificial, nos ajudando a fazer tá. alguns resumos. Mas no início não tinha. E aí, o que eu digo assim, a gente atingiu uma maturidade para assumir essa responsabilidade. Porque é assim, agora todo mundo pode acessar. Sim, todo mundo pode acessar. Mas até acessar também vai ter que ter a construção da sua ONG. Então a gente está aqui para ajudar desde a criação e organização. Bom, eu não tenho ONG, soma-se a nossa força, que já existe, a gente acolhe, né? A pessoa, o voluntário já tem uma expertise. Ou então a gente orienta como se organizar a sociedade civil do seu município para desenvolver independentemente as ações lá. O porquê que é importante, por que a gente não centralizou e encabeçou todos os municípios somente Cão da Guarda? Porque a gente acredita, né, que com parceiros, como eu sempre digo, potencializa muito mais. Eu conheço Gravataí, ao longo de 10 anos eu transitei, e às vezes em um dia eu transitei Porto Alegre, Gravataí, Canoas, Alvorada, Viamão. Eu era dessas. Só isso, né? Só isso, tá? Eu ia levar um cão, eu ia verificar outro, eu ia ir lá ver um pedido na rebimboca da parafuseta, porque eu tinha essa questão de desbravar a proteção animal. Então foram 10 anos desbravando. E agora eu acho que a gente vai atuar de forma muito consistente, com muita sabedoria,
né? Foi um grande aprendizado. E eu acho assim, a gente vai ser um grande aprendizado ainda. Mas hoje a gente está botando muito da nossa experiência e muito da nossa vivência para ser um fator decisivo dentro da proteção animal. E aprender conjuntamente é muito melhor, porque mais pessoas pensando qualificam. Claro. Então, agora, o nosso grande desafio nessa primeira etapa do projeto é conseguir cadastrar dentro do sistema do governo, chamado Simpatinhas, o maior número de tutores que cadastrem os seus animais e gerem o RG. Isso é uma exigência para que o animal possa chegar até a carreta, possa chegar até a castração. E o simples fato desse registro já é algo revolucionário, porque nós já vamos estar criando aquilo que a gente mais precisa, dados. Dados e fazer aquele animal existir perante a sociedade de fato. Ele tem um responsável, ele tem um RG e esse animal, ele existe nessa sociedade. Que por enquanto os animais estão aí como se fossem coisas, andando, transitando, sem responsabilidade alguma do poder público, do seu bairro, do seu tutor, seja quem for o responsável ou o irresponsável, tá assim, o animal tá sem nenhuma tutela, sem nenhum cuidado. E com esse sistema, eu acredito que a gente já começa a tirar esses animais da invisibilidade. Então, nada mais correto do que quem atua naquele município, Alvorada, Canoas, né? Não é alguém chegando de fora e ditando as regras para aquele município. Eu acho até que seria uma falta de respeito perante a proteção daquele município eu realizar esse tipo de trabalho, isolar a pessoa, tirar ela que tanto atua ou tanto precise desse sistema. Então, as pessoas que mais atuam, os protetores vão ter prioridade. E está dentro dos requisitos do MMA. Os protetores que têm animais em vulnerabilidade, ou domiciliados ou em situação de rua, que são grupos de prioridade. E nós vamos ter um olhar especial para os protetores. E, claro, com as demais famílias em vulnerabilidade, que os animais necessitem, que não tenham condições de castrar. Mas, assim, com essa atitude, eu acredito que a gente vai crescer juntos e nós vamos potencializar, mais uma vez, a questão da proteção animal, qualificar, inovar, vai se criar muita coisa bacana. Eu não tenho dúvidas que o Fernando, com o seu potencial de audiovisual, trazendo com qualidade, com propriedade, conhecendo a causa na raiz, não é qualquer profissional de jornalismo, audiovisual, que tem a sensibilidade e o conhecimento para agregar a técnica de captação de imagem, a técnica de edições que o Fernando tem. Não adianta, é uma coisa assim, ele vem... dom, né? É um dom. Realmente é um dom. E é uma expertise e é o diferencial do Fernando. Sim. Então, ter ele como um voluntário na questão de divulgação do material, do conteúdo que vai levar isso para a população, desde ali isso que a gente está fazendo hoje, é fundamental. Eu não teria condições de fazer, editar, captar com qualidade, né? Expor que fique agradável para as pessoas conseguirem visualizar. É algo do Fernando e sempre foi assim. Então, eu vou descobrir, a gente se conhece de afinidade, né? Vejo que tu tens um poder de comunicação muito grande, né, Marcos? De engajamento, de lidar no corpo a corpo com a população. E o Castra RS, a base dele é chegar lá na população mais vulnerável, quiçá que não tenha nem acesso à internet, para que a gente consiga acessar esse animal, registrar esse animal na responsabilidade dessa pessoa. Então, quem melhor em Gravataí que um próprio morador, um próprio atuante com interesse da proteção animal. Né? Então, todos os órgãos, assim, como a FUCA, outros que queiram fazer parte para dividir e trabalhar na estratégia que todos os municípios vão ter que criar, porque isso é só o primeiro passo. Sim. Um pequeno, grande passo. Para que hoje a FUCA seja nossa parceira, amanhã mais uma associação ou uma instituição se aproxime, divida bairros, porque é impossível tu cuidar de Gravataí inteiro, é impossível cuidar de Porto Alegre inteira, é impossível cuidar de Canoas inteira. Então, quanto mais a gente for se encontrando, assim como a enchente nos aproximou, porque foi um ponto de partida, a enchente, foi um momento significativo para a proteção animal.
para mim foi muito significativo e foi um divisor de águas em muitas coisas. O Castra-RS também vai vir para trazer isso dentro da proteção animal. Então a gente está respeitando a proteção dos municípios. Estamos, claro, eu não tenho como abrir um chamamento para que as ONGs venham, porque eu tenho um curto espaço de tempo. Foi tudo muito trabalhoso. Desde o início a gente correu contra o tempo, porque a gente teve que absorver todo um conhecimento em tempo recorde, documentar esse conhecimento, seguir todas as normas complexas desse projeto, e tem sido assim todos os dias. A gente está aqui hoje num sentimento de vitória, mas atenção, eu não digo, e como eu disse antes, não é um medo nem uma preocupação, é aquela coisa assim do conhecimento que tu tem uma grande missão e tu tem que estar o tempo inteiro trabalhando para isso. Então, nessa questão da gente dividir essas tarefas é fundamental para o nosso objetivo, assim, que eu digo pessoal da proteção, não uma simples meta de projeto, mas sim uma meta, uma estratégia de um mapa de geração a geração e cumprindo. Então, como eu digo, o nosso papel agora é essa construção, essas conexões. E eu acho que o Castrapoa, ele vai fortalecer cada município que ele... Desculpa. Ah, só 16, só 10 anos falando do Castrapoa. Ainda vai ocorrer... Ainda às vezes escrevo no projeto Castrapoa e eu vou lá... Não, já é RS, né? Foi um pulo quântico. Cresceu um pouquinho, cresceu só um pouquinho, né? coisa boa. E aí, a gente ter o Castra-RS nesses municípios serve para ampliar todo esse conhecimento e esse engajamento. Então vai ser algo muito grande mesmo, assim. E é fundamental essa parte dos simpatinhas que cada município vai fazer. Ali no seu bairro, ali com a sua população, onde mais conhece, dialogar com essa população. E isso vai qualificar os dados também, a relação com a chegada do animal até o castramóvel, né? A relação de confiança que os cidadãos têm com os protetores locais. Pessoal, eu vou dar uma pausa agora para trocar uma bateria, né? Então a gente já volta, porque é um intervalo comercial. Toda a parte aí. Chame os patrocinadores. Mas eu tenho uma bateria reserva para essa câmera. Voltamos, bateria trocada. É assim que a gente vai. É assim que eu utilizo esse lapso aqui para a gente reforçar o pedido por voluntários, tá? Esse vídeo até ele tem uma urgência maior do tempo que ele vai ser editado. Então, se você é editor de vídeo e quer ajudar o Projeto Protetores, o primeiro podcast que a gente tem desse assunto já deu por câmera ali uns 50 GB. Isso é muita coisa para tratar. Então agora a gente está nesse segundo, daqui a pouco até vai acabar o nosso tempo, né? Porque as câmeras estão todas cheias e tal. Uhum. Então tem todo esse processo. E é isso. Ajudem, cola com nós, chama o Projeto Protetores, porque a gente tem muita coisa, a gente tem uma estrutura toda, a gente precisa muito do material humano, de voluntários para aprender, crescer, criar, ensinar a gente precisa muito disso. E agora voltando ao nosso foco aqui, eu tenho uma dúvida muito legal, assim, que é a questão, não sei nem se ela é mais importante do que legal, mas é o seguinte: na minha comunidade, né, o que vai acontecer? O Castra-RS vai vir, vai ter um stand, vão ter panfletos, como é que eu vou ficar sabendo disso? Ou eu tenho que olhar no site? O que eu quero saber exatamente é o seguinte, perdão, existe o risco de eu estar andando no meu bairro e eu ser abordado por alguém falando, eu sou do Castra-RS e tal? Isso seria muito legal, né? Uhum. Porque as ações porta a porta, o Marcos ele tem feito um trabalho aqui, o Marcos Fuca, não o Marcos Pessoa, os dois, né? Tem feito um trabalho aqui na cidade de Gravataí, que é ir com a Polícia Civil na casa das pessoas, né? Então já dou aviso aí para você que... A Guarda Municipal também tem dado um apoio importante para nós, é importante para mim citar o apoio deles, da Guarda Municipal. Então, para não dar de cara
com a guarda municipal mal-humorada, com o Marcos mal-humorado, com a polícia civil mal-humorada, com a brigada mal-humorada e talvez daqui a pouco com o exército na sua casa, pare de maltratar os animais, preste atenção, não deixe amarrado no sol, cara, sem água, não vai pra praia e deixa o animal no pátio. Pô, isso já passou, né? Não agrida seu animal, não faça tudo que a gente já sabe que é errado. Mas agora voltando aqui, o que vai acontecer? O que corre o risco de acontecer no meu bairro? Porque falando daí dessa coisa comunitária mesmo, de estar nos bairros, eu sou envolvido com essa coisa também das oficinas, da arte e tal. Acho que isso está muito conectado, né? Alto risco de educação sobre castração. Espero que seja elevado. Sim, um dos objetivos do Castra RS e normatizado, né? É obrigatório cumprirmos essa ação, conscientização e educação. Então, está dentro do projeto, divulgação de material educativo, falas, palestras, sim, e vai ocorrer. E com isso, com o Castra RS, a gente está qualificando toda a nossa rede de comunicação para o projeto, né, para o projeto RS. Então vai ter Castra RS, vai ter um site, nas redes sociais, onde a gente já tem um maior domínio, que os voluntários já conseguem mobilizar, já está rodando, né? Já existem, o WhatsApp já está bombando, só está sendo cada vez, na medida em que a gente vai, porque tudo isso é uma questão formal. Não é só eu vir aqui no podcast e convidar o Marcos. Existe um pré-acordo formalizado, informado para o Ministério do Meio Ambiente, documentado. Então não é uma coisa de boca, não é uma coisa nós somos amigos, um termo de voluntariado com as atribuições, né? Então, no caso, o Marcos, por exemplo, a gente fez o convite para ser o nosso coordenador regional de Gravataí. Então, essas ações efetivamente de como vai ser feito porta a porta, a entrega do material, ou só online, ou colocar cartazes em supermercado, em farmácias, em locais, isso vai vir dos contatos e das parcerias que ele conseguir realizar nessa comunidade. Então vai depender de cada local. Nós vamos chamar as prefeituras de todas as cidades que estão no projeto, né? Então o poder público, para nos dar espaço, pelo menos numa escola municipal, para poder apresentar o projeto e dizer, olha, vai estar no dia tal, na rua tal, o Castra Móvel. Daí o que vai ser? Vai ser isso, aquilo. Quais são os requisitos? Isso a gente tem a intenção de vir pessoalmente. Sim. Mas as ações de como vai ser executado especificamente essa questão do material educativo e dos panfletos, vai ficar ao encargo do Marcos, que também, ao mesmo tempo, pode fazer um trabalho diferente, ou mais online, ou mais físico, do que numa outra região, né? Por exemplo, exatamente, como no caso de Canoas, como Alvorada. Não existe um padrão, né? Fica a cargo do representante, do encarregado, no caso. Coordenador. Né? Tem um perfil da comunidade, sim, tem um perfil do próprio coordenador, se ele sabe se comunicar melhor nas redes sociais, se ele sabe se ele gosta de trabalhar melhor no corpo a corpo. Isso vai depender do perfil e não existe uma regra, né? Só tem que cumprir, dentro dos padrões exigidos pelo MMA, a questão da padronização do panfleto, das palestras, enfim. Isso. Do material de divulgação, né? Tá. E cadastrar o número mínimo de animais para vir a carreta na sua localidade, aqui em Gravataí. Atingir essa meta. A gente vai ter que carreta? ver onde vai ficar ainda. Todos os municípios e bairros receberão o mesmo atendimento. Exato. Não vai ser diferenciado empresa nem nada, vai ser o mesmo atendimento. Né? É um padrão, na empresa verdade. Contratada. Legal. Isso é importante a gente saber dessas informações. Sim, porque isso com certeza é um legado, né? Eu acho que a gente não falou de legado, mas essa palavra ficou na minha mente, assim, durante todo o tempo, assim, né? Eu acho que o fato de vocês estarem abrindo as portas desse projeto garante mais que sim, é um legado real que vai ser deixado, né? Eu não sei agora o que mais que a gente pode trazer. Eu acho que a gente vem falando
sobre esse projeto, que é R$1 milhão em castração, né? Todo mundo sabe aí que a castração para mim é um sonho, né? E é isso, assim, é um primeiro passo, parece que a gente já tem, né? Mas na verdade o que existe é 1 milhão e também 1 milhão de coisas para vocês fazerem, vocês três aqui, né? E quem quiser ajudar, eu vou aproveitar aqui sempre para pedir ajuda. Cara, seja voluntário, vem pra cá, ajuda. A gente precisa. Isso, chamem o cão da guarda. Aqui vocês têm parte da coordenação aqui dizendo que sim, precisa de ajuda. Então, assim, por que não fazer parte de um movimento que no futuro vai impedir que existam novos orelhas, né? Que é um cãozinho que não era chipado, que é um cãozinho que eu não sei se ele era castrado, porque o cão que não é castrado ele vai mais pra lá e pra cá e tal, ele fica mais difícil. Então, né, a gente nem sabe, ele não tem chip, ele não tinha cadastro, ele não tinha nada, eu acho que provavelmente não foi mencionado nada nas investigações, acho que ele não era chipado, ele simplesmente era um cão que algumas pessoas sim amavam e cuidavam dele, mas esse amor ele não foi ali posto em prática nesse sentido desses cuidados de cercar, né? Sim. Tipo, a mesma coisa eu amar um filho e deixar ele ficar a madrugada na rua, a mesma coisa que, né? Então, assim, nesse sentido mais prático do amor, a gente precisa, sim, que esses animais todos sejam chipados e castrados e tudo isso, né? Eu tô vendo aqui, pegando o gancho da tua fala, tô vendo aqui uma palavra consciência. Então, no caso do Orelha, claro, ele foi muito bem cuidado, muito bem amado, mas acredito que faltou um pouquinho mais de consciência das pessoas. E vamos colocar um S, 2 orelhas, que quantos milhões de orelhas comunitários estão aí no Brasil, que falta esse pouquinho dessa consciência por que não pega o animal e recolhe para dentro de casa? Porque realmente não dá um tratamento que ele merece, que apesar de tudo é diferente. Um tutor que tem o seu animal dentro de casa, ele obviamente ele tem um cuidado, o animal tem um cuidado, recebe uma atenção maior do que um animal comunitário, isso é fato, né? Então, pegando esse teu gancho aí, Fernando, eu acho isso, essa consciência, eu acho que falta, né? E me fugiu agora aqui um tópico, vou passar a palavra para outra pessoa, que eu tinha um negócio bem importante para falar, mas acabei esquecendo. Eu vou falar, daí tu lembra. Eles querem participar. Assim, essa questão da orelha, ela é muito significativa e ela vem se alinhar ou vem potencializar a importância do projeto, porque a gente viu uma mobilização muito grande em todos os estados, Brasil afora. Só que assim, os abrigos estão lotados. Sim. E eu não vejo essa mobilização de passeatas, de caminhadas. E não é uma crítica que a caminhada não é válida. Não, a mobilização é extremamente válida. Mas a ação é tão importante quanto a prática. Ir um final de semana e se dedicar a alguma ação dentro da proteção animal. Não é só resgatar, não é só ir no abrigo, né? É necessário um engajamento, não é só uma visita ao voluntariado, é a prática do engajamento. É um engajamento. Eu lembrei. E quantas orelhas, né, o projeto vai evitar que sofram? Quantas orelhas vão deixar de ter o fim dele através do projeto? Exatamente. Então, tá aqui a oportunidade da população se mostrar, né, lembrar e honrar a memória dele, juntando-se, né, a união. Se engajando mais. Se engajando mais. Então, aqui está a chance, como em muitos municípios há chances. Procurem nos seus municípios, procurem como ajudar, e o Orelha está ali, houve a mobilização, há o interesse da população. Então, o que falta para ter atitude? O que está faltando, né?
Eu acho que, por exemplo, como o Fernando falou, a gente precisa, né, no projeto de pessoas para ajudar na edição, no trabalho em si. Então, digamos que uma pessoa possa ajudar 1 hora, 2 horas do seu dia no sábado, ela já vai fazer uma grande ajuda. Sim. E nesse projeto a gente tem vaga tanto para pessoas que queiram somente entregar o panfleto, de repente numa esquina, no local da cidade. Tem vaga para tudo. O importante é passar o material educativo, as orientações, quando que vai ser feito a castração, porque a gente não vai conseguir atingir a população realmente necessitada, que são as famílias em situação de vulnerabilidade, né, que têm animais, os cães comunitários, né, os cães e gatos, na verdade, comunitários, os de abrigos de protetores independentes e de tutores que tenham uma situação, como eu já falei no início, de vulnerabilidade social e econômica. Como que a gente vai atingir essas pessoas se a gente não tiver um grupo de voluntários trabalhando? E qualquer voluntariado serve, qualquer forma de trabalho serve. Exatamente a palavra que eu esqueci, que eu tinha um assunto para falar. O Fernando pediu ajuda. Pessoal, existem inúmeras maneiras de você ajudar financeiramente. Como financeiramente? Você pode fazer, pessoal, R$1, R$5, R$10 fazem muita diferença, não é, Lúcia? Então você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar doando um pouco do seu tempo. Inclusive eu faço aqui uma sugestão para vocês, vão visitar uma ONG, vão visitar um abrigo, para vocês verem realmente a realidade, que não é só glamour. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho 7 dias na semana, né? Realmente é complicado. Então, assim, você passa a conhecer um pouquinho do nosso mundo, né? E você pode contribuir de várias formas, né? Então, a gente precisa muito, por exemplo, agora mesmo no projeto, a Dani acabou de falar. Então, você quer distribuir um panfleto? Vai ajudar. Se quer, sei lá, existem inúmeras maneiras. Então, se você está disposto a doar um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu dinheiro, você vai ser muito bem-vindo. É compartilhar os posts. Compartilhar. Né? Pronto, tocou num ponto importante. Cara, às vezes a gente pede ajuda para compartilhar, para que a publicação tenha um alcance maior. E, para minha decepção, muitas pessoas que estão na causa animal, tudo bem, a rede social é de cada um, tem a sua rede, cada um publica ou não o que bem entende, não estou aqui criticando, mas custa compartilhar. Isso é importante a gente dizer, sabe, Marcos, que o projeto Castra RS, ele é reconhecido, ele é aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, não é aqueles compartilhamentos que tu não sabe de onde vem. Sim. Entendeu? Ele tem um selo oficial ali do logo do governo federal, de simpatinhas, tem toda uma... E a gente ainda vai buscar, que ainda não chegamos nessa fase de concretização de parcerias com municípios e com esse próprio estado, né? Mas é a nossa intenção. E também um ponto bem importante de destacar é o seguinte, que alguém pode estar se perguntando, tá, mas qual é a diferença das pessoas entrarem, pedir castração pelo Castra RS ou dos programas que já existem? Não tem diferença. É o seguinte, o programa, tudo vem da verba pública, do dinheiro do contribuinte. É um fundo só, digamos assim, né? O dinheiro dos impostos que os brasileiros pagam. As verbas que os municípios destinam para castrações nos programas municipais são iniciativas, projetos construídos pelas prefeituras. Tá? Então, vai ser gratuito também e tem que seguir os protocolos das condições ali. Geralmente tem que ter o CAD único, né? No nosso caso, a iniciativa é 100% de uma ONG, de uma sociedade civil organizada. Então, é a população se unindo e criando um projeto a mais, né? Uma outra forma de castração. Então, para nós, tanto faz se a pessoa vai fazer castração, vai entrar no programa do município e entrar no Castra RS, fazer o cadastro e aguardar a triagem e a aprovação e tudo. Tanto faz. O importante é castrar. Mas não existe essa, digamos assim, a única diferença é como que chegou, quem é que está organizando. No nosso caso, é 100% a sociedade civil.
né? A gente vai contar, vai buscar apoio do poder público, mas ainda não temos. E aí fica a dica, né? Fica deixa. Vamos lá, estamos abertos aqui, ó. Estamos aqui. Uma coisa que tem que deixar muito clara, para que não reste dúvidas. E sei da tua intenção em propagar o pedido de ajuda. O Castra RS, ele é 100% gratuito. A pessoa que quer doar, ela tem que ir para a instituição, não para o projeto. Não vai ter uma conta para receber, e eu não vou receber doações porque já há essa verba. Então, essa questão fica separada. Doações em dinheiro para as ONGs é fundamental. Sim, com certeza. Não é FUCA, para poder executar as ações. Para o projeto, para abrigos, para protetores, fundamental. Né? Fundamental. Eu só preciso deixar claro que o projeto Castra RS não arrecada doações e promove castrações 100% gratuitas. Onde vai ter o nosso voluntariado no preparo do animal, na saúde do animal, orientações ao tutor. O que esse animal, não só para a castração, mas para a sua vida é necessário. Né? Nós vamos orientar sobre vacina, nós vamos orientar sobre boa alimentação, sobre controle parasitário. Né? Então, a gente quer muitas parcerias, quem sabe, para conseguir auxiliar o tutor a deixar o seu animal em dia. Então, isso é um spoiler, eu não vou criar expectativas, mas nós estamos lutando para que chegue mais saúde. Parceiros. Exato, e políticas públicas de imunização, políticas públicas de insumos para a população para antiparasitário. A gente tem aí a leishmaniose. O grande desafio é levar esses animais para a mesa de castração ali em boas condições. E aí é que a gente necessita dos parceiros. Exatamente. Aí, nesse ponto. O projeto ele tem um olhar muito amplo sobre a questão de bem-estar animal, que não é unicamente a castração. É o preparo para ele chegar bem nessa cirurgia e que tem um pós sem intercorrências, por ser deficitário, talvez, em nutrientes, ter uma doença de base não diagnosticada, né? Então, a gente tem total consciência que hoje em dia nós estamos indo às cegas para as castrações. Sim. Tá? E isso é muito ruim. Com o número de doenças que tem se espalhado, eu percebo, nos últimos 10 anos que eu atuo, um índice de muito mais intercorrências pós-cirúrgicas do que quando eu iniciei. E não é por falta de conhecimento e nem por falta de cuidado. Eu percebo que, e nem em perícia dos veterinários, eu percebo que a condição física dos animais não está boa. Então, isso me levou muito a lutar por esse projeto. Porque quanto mais animais, mais deficitário a gente fica para dar qualidade aos que já estão entre nós. Isso foi uma surpresa, porque nosso ideal, né, nosso plano ideal, como a gente começou a construir, a gente pensou, não, a gente tem que colocar os animais em condições, já com vermífugo, com antiparasitário, porque a gente sabe que eles têm carrapato, pulga e tudo. Como vai chegar lá no castramóvel, as pulgas, o carrapato, tudo ali, né? Então, quando a gente verificou que existia uma verba muito restrita para insumos, a gente, acho que a melhor opção aqui é ração nos insumos. A gente vai ter uma verba pequena para insumos para poder levar esses animais lá os em situação de rua. A gente vai ter que levar animais e daí quem é que alimenta. Então o projeto ele vai ter que dar um mínimo para esse animal chegar. E esses em situação de rua, quem vai recolher esses animais não a gente precisa do apoio da sociedade. Da sociedade. Na verdade, não haverá nenhum recolhimento de animais pelo projeto. O que vai acontecer? A gente sabe que existem muitos cidadãos, muitas protetoras que cuidam desses animais já na sua região. Aquele animal que não tiver ninguém responsabilizado, o projeto não pode se responsabilizar. Tem que ser... O vínculo tem que ter com alguém da sua região. Por isso que também a gente está conversando com as equipes dos municípios que conhecem melhor ali os protetores e assegure ele que não vai haver uma responsabilização. O animal está na rua, se ele sofrer maus tratos, ele está em situação de rua, isso já vai estar informado no microchip dele. Então vai ficar mais fácil de saber que esse animal, porventura, né, futuramente tenha sofrido maus tratos, mas não foi uma imperícia do protetor. Ele cuida para aquele animal ser protegido, mas ele não consegue abraçar todos os animais do bairro na sua casa. Então a realidade do cão comunitário.
O cão comunitário, ao meu ver, ele não deixa de ser uma redução de danos na proteção animal. Ele não é o ideal. Não deveria existir cães comunitários. Cão na rua é perigo constante. Tá? Como é que a gente reduz os danos? Castrando, para que esse problema não agrave. Por que a gente castra os animais? Para evitar a disseminação de doenças. Porque logo, se mal a gente consegue encontrar um lar, como é que nós vamos conseguir tratar doenças na rua? Um animal que tem que todo dia medicar com antibióticos se tiver com uma zoonose, ou fazer um tratamento de leishmaniose na rua. Como? Entende? Então, a gente reduz danos para que não se reproduzam mais futuros problemas. Né? Então, o cão comunitário, ele é uma realidade, é um remédio provisório, ele não é algo que resolve a situação, mas ajuda muito a chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que o cão... Pode... Não, e também gera muita consciência, né? Sim. Eu vou deixar tu falar, claro, né, cara? Mas eu preciso avisar todo mundo que a gente recebeu já o aviso da Loura ali, que as câmeras já estão ficando quase sem espaço, né? Então, depois da fala do Marcos, a gente já vai pra finalização, mas assim... Olha o universo de coisas que a gente ainda não falou e que a gente vai entrando, né? Eu gostaria que esse podcast durasse 5 horas, a gente teria fôlego e teria muito para falar ainda, sabe? Verdade. E, assim, que massa essa experiência que a Lúcia foi passando pra gente agora nessa fala dela, de quantas coisas a gente tem que pensar num projeto desse, né? Nessa explanação aí do cão comunitário, eu tô 100% fechado contigo. Não gosto da ideia do cão comunitário, porque não foi nenhuma nem duas vezes que as pessoas chamam a gente dizendo que tem um cão atropelado e esse cão é comunitário, e muitas vezes, após ser atropelado, ninguém se responsabiliza. Eu já vi esses casos, né? Não, o que eu quero falar é pegando exatamente a questão para finalizar do cão comunitário. Eu acho que é um recado para toda a sociedade. Cão comunitário é uma realidade que precisa e deve ser mudada. Ficar do jeito que está, não tem como mais. Então a gente também, isso é uma coisa para o futuro, né? A gente fazer um trabalho forte em cima do cão comunitário. Era isso aí. Pessoal, não sei se as meninas querem dizer alguma coisa para encerrar. Acho que divulgar o Instagram do projeto Castra RS, que é @CastraRS. _RS. @Castra_RS. Vai estar escrito aqui embaixo, elas vão conferir, me passar ali. Então faça o meu. Link da bio, acesse o link da bio, preencha o formulário ali, online, e divulgue, por favor. Fuca.protetores? @fuca.protetores. O nosso Instagram. O nosso, vocês já sabem, @Projeto Protetores. Assim, ó, a gente teve aqui um vexame dos meus cães aqui do projeto, brigando, se perseguindo. E eu quero dizer assim, ó, todos esses cães também são resgates, eles são uma responsabilidade. A vida da proteção é isso, né? Muitas vezes eu tô aqui trabalhando, editando, e eu falo pros meus amigos assim, já devo ter falado pra vocês em algum momento, cara, hoje eu praticamente não conversei com eles, não passei um tempo com meus cães, porque eu tava editando e fazendo, trabalhando aqui e tal. Então, eu tenho esse sonho, esse objetivo de trazer eles, de mostrar aqui como é a vida junto com os cães. Espero que eu consiga. Hoje eu vi que foi meio caótico, tá? E é isso, todos nós aqui temos cães maravilhosos para você adotar se você precisar. Já me deu vontade de doar aqui mais uns. A vida como ela é. Se fosse na minha casa não teria mais microfone. Já teriam pego todos. E é isso, gente. Esse foi mais um podcast Animais Conscientes. Obrigado a todo mundo. Apoiem a gente, apoiem os animais de rua através do que a gente faz. E é isso. A luta é isso, é nóis. Reduzindo os nascimentos, evitamos o tormento de dezenas de filhotes espalhados ao relento. E cada cão que for castrado irá gerar mais resultados do que vê-los pela rua e ter que recolher seus corpos. O cão que você abandona morre na rua, só que antes ele sofre e a culpa é sua.